É isso aí, pessoal. Eu sou o pastor Claudemir Ventura. Estamos aqui com mais um vídeo. E eu peço a você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá no meu canal, deixa o joinha, ative o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando. E é interessante também você deixar seu comentário, você ativar o sininho e também o joinha. Deixa lá um joinha que o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos. E eu quero agradecer de coração você que já se inscreveu, porque a família YouTube está crescendo cada dia mais e mais. Eu quero agradecer você de todo o coração, gratidão por você ter se inscrito. Mande este vídeo aí para as pessoas que você conhece, para os seus amigos, para os seus parentes, compartilhe ele para o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que te agradam, mas te enganam. Você já parou para observar isso? 3 coisas que te agradam, mas te enganam. Nós podemos entender que no mundo em que nós vivemos, nós muitas vezes queremos agradar o nosso eu, fazer as nossas próprias vontades e esquecemos de planejar o futuro. Esquecemos de planejar o que vai ser do nosso futuro, como nós vamos trabalhar para que o nosso futuro venha a ser bem sucedido. Há uma frase de Benjamin Franklin que eu achei bastante interessante e eu vou começar este vídeo falando dessa frase. Se você acha que a instrução é cara, experimente a ignorância. Frase de Benjamin Franklin. Outra frase também que eu tenho pegado isso para mim é uma frase do Tiago Brunetti. Desejos têm que ser maior do que vontade. Olha que coisa interessante. Desejos têm que ser maior do que vontade. Então nós entendemos que muitas vezes eu tenho desejo de alcançar um objetivo, mas muitas vezes as minhas vontades são maiores do que os meus desejos. E a partir do momento que as minhas vontades é maior do que os meus desejos, eu não consigo alcançar os meus desejos, os meus objetivos. Primeira coisa que é bom, ou seja, que vamos dizer assim, que te agrada. Primeira coisa que te agrada, mas te engana, é comer. É isso mesmo que você escutou, comer. Comer é algo muito prazeroso. Infelizmente, em alguns momentos pode ser até bem complicado e até desagradável. Olha que coisa interessante. Há muitas pessoas que têm, entenda bem, o desejo de perder peso, mas a sua vontade de comer é maior do que o desejo. Então, aonde está o erro nisso? Você pode sim se alimentar, inclusive tem que se alimentar bem, mas tem que saber os limites. Comer é algo que te agrada, mas te engana se você não colocar limite. As pessoas nos dias em que vivemos andam muito neuróticas com a alimentação, vivendo um terrorismo nutricional e com tantas informações, não sabemos mais o que comer. Os alimentos acabam sendo rotulados em saudável e não saudáveis, em emagrecedor e não emagrecedor ou engordativos, ou bons ou ruins. Então nós colocamos rótulos nos alimentos e com estes rótulos nós muitas vezes levamos para um lado ou puxamos para o outro. Então hoje nós vivemos um terrorismo na alimentação, que as pessoas, vamos se dizer assim, tá ansiosa, começa a comer, aí depois fica mais ansioso ainda para tentar perder peso. Então é algo que é gostoso comer. Pense numa comida saudável, uma comida boa. Às vezes o teu desejo é perder peso, mas na hora que você vê aquela pizza suculenta com aquela Coca-Cola gelada, a tua vontade é maior do que o teu desejo. Aí você perde o foco, você perde a direção.
Agora você vai falar assim, mas eu não posso comer pizza. Não pode, sim, mas com moderação. A partir do momento que você não é moderado, que você não tem limite, os teus desejos, ele perde o foco. A tua vontade é maior do que os teus desejos. E aí você perde o objetivo, ou seja, é bom, é prazeroso, mas tá te enganando. Olha que coisa interessante. Com toda essa neura, às vezes, uma simples refeição pode gerar muita ansiedade e um grande mal-estar. O que deveria ser um momento tranquilo e gostoso, apreciar uma boa comida, até divertido para aproveitar a presença de pessoas queridas, se transforma em uma oportunidade para fiscalizar o prato do outro, como também se policiar. Olha que coisa interessante. Quem nunca já ouviu aquela frase, entenda bem isso, quem nunca já ouviu aquela frase, dizendo, você não está de regime? Quem nunca ouviu aquela frase, você está comendo muito açúcar? Quem nunca ouviu aquela frase, você não parou de comer isso? Você não parou de beber isso? Então, as pessoas vivem policiando umas às outras, entendendo bem que as pessoas, elas começam a observar que ela precisa fazer algo, mas a sua vontade é maior. O teu desejo se torna pequeno. Eu tenho desejo de perder peso, mas a minha vontade de comer pizza com coca é maior do que o meu desejo. Aí eu levo prejuízo com tudo isso. Prejuízo porque até a própria palavra do Senhor, ela nos diz, tem um versículo bastante interessante que eu gosto sempre de citar, que fala, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Você já parou para pensar que o obedecer é melhor do que o sacrificar? Isso a Bíblia fala. Por quê? Porque se eu obedecer, não comer além do limite, se eu não fazer aquilo que eu não devo fazer, eu vou estar obedecendo. Aí não vai precisar de eu sacrificar. Você entendeu? Caiu a ficha? Então, o obedecer é melhor do que o sacrifício. Eu tenho que obedecer o meu médico, eu tenho que obedecer o meu raciocínio, eu tenho que obedecer o meu desejo. O meu desejo é perder peso, o meu desejo é me manter no peso, o meu desejo é ter um alvo. Quando eu tenho um alvo, eu obedecendo, eu vou chegar aonde eu desejo. E detalhe, eu não vou precisar sacrificar. Então, esse vídeo é só uma resumida das três coisas, que te agrada, das três coisas que te agrada, mas que te engana. As três coisas que te agrada, mas te engana. A primeira que eu coloquei, mas não é regra, né? Foi o comer. Agora entenda uma coisa. A segunda coisa é o orgulho. O orgulho é uma prisão. Tô só resumindo para não ficar muito comprido o vídeo. O orgulho é uma prisão. Sabe por que é uma prisão? Não corra o risco de perder pessoas e coisas que você ama por causa de orgulho. Quantas pessoas têm perdido amizade, têm perdido família, têm perdido trabalho e perdido dinheiro por causa de orgulho? Se for preciso perdoar, perdoe. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso correr atrás, corra. Mas não tenha orgulho. Se for preciso dizer que ama, diga. Quantas pessoas não diz que ama simplesmente por orgulho? Quantas pessoas perde tempo, perde dinheiro porque fala, não, eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Claro, você é assim, vai viver assim, vai morrer assim. Por quê? Por causa do orgulho. Nós temos que mudar todos os dias. Olha que coisa interessante. Se for preciso dizer que ama, diga. Não perca tempo com situações banais. Aproveite o tempo que você tem. Tem até um vídeo que eu falo sobre tempo, é a moeda mais valiosa que tem. Nós temos pouco tempo na Terra. O tempo é uma moeda tão valiosa que com o tempo você consegue dinheiro e com o dinheiro você não consegue tempo. Então
Aproveite o tempo que você tem para dizer para a pessoa que você ama, para dizer para os teus amigos que você o ama, que você deseja, gosta da amizade deles. Aproveite o tempo que você tem para falar para as pessoas, para dizer para as pessoas do teu trabalho que você está feliz de estar ali juntamente com elas. Ah, mas tem fulano lá que não me desce, está de atravessada a minha garganta. Seja humilde, não tenha orgulho. O orgulho, quando ultrapassa o seu limite, começa a prejudicar a vida em todos os quesitos. Então o orgulho, quando ele ultrapassa os limites, ele prejudica a vida em todos os quesitos. É começar por bloquear a felicidade. Porque quantas pessoas orgulhosas que não é feliz, porque vive ali no teu mundinho, e olha para um lado, olha para o outro, fala, eu sou melhor do que todo mundo, eu faço, eu desfaço. Não, nós não somos melhor do que ninguém, não. Entenda uma coisa, pare de ser orgulhoso. Então, é uma coisa que te agrada ser orgulhoso, mas ela está te enganando. O orgulho engana. Ele, em excesso, não faz bem à saúde mental e as consequências podem ser graves. Quando a pessoa é muito orgulhosa, ela prejudica a saúde mental da pessoa e as consequências podem ser graves. Muitos não sabem, mas o orgulho faz pessoas perder tempo, perder dinheiro. Abandone o orgulho e seja amigo da humildade, pois só assim você vai muito mais longe. Pense nisso. Abandone o orgulho, abrace a humildade e seja amigo da humildade, pois só assim você vai muito mais longe. Porque o orgulhoso, ele afasta pessoas deles. O orgulhoso destrói relacionamentos. Por exemplo, eu, pastor Claudemir, não gosto de estar com pessoas orgulhosas. Eu gosto de estar com pessoas que reconhecem a sua humildade, reconhecem que precisa de uns dos outros. Entenda bem isso. Você pode ser muito mais feliz. Eu deixei o terceiro quesito, nós falamos, vou tornar a repetir, estou falando resumido, para não tornar este vídeo muito longo. O terceiro, que te agrada, mas te engana, esse é fatal. Esse é fatal. Pecar. Às vezes você pode até estar dando risada, mas pecar te agrada, mas ele te engana. O que significa quando o apóstolo Paulo, ele disse lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte? O que é isso? Então, o pecar agrada a nossa carne, agrada o nosso ego, agrada o nosso eu, mas desagrada a Deus. E qual é o destino? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Apesar de esse conceito ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase está registrada exatamente dessa forma em Romanos 6, 23. Nesse versículo, o apóstolo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Então, salário é o quê? O que você recebe por aquilo que você faz. Entenda isso. Salário é aquilo que você recebe por aquilo que você faz. Você trabalhou, no final do mês você tem o seu salário. Agora o pecado, sabe qual que é o salário dele? A morte. É a morte. Entenda uma coisa. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o significado correto da frase, o salário do pecado é a morte. Alguns não sabem o que seria essa morte, mencionada pelo apóstolo Paulo como sendo o salário recebido pelo pecado. Para entendermos o que significa a frase, o salário do pecado é a morte, vamos separá-lo em duas partes. Primeiro, vamos tratar o significado, expressão, salário do pecado. O que é o salário do pecado? Eu já falei, vou tornar a repetir. É aquilo que você ganha
após um trabalho. Então, este é o salário, ou seja, qual que é o teu salário? Pecar é gostoso? É agradável? É. Ninguém vai mentir, ninguém vai falar que não. Não adianta eu ser religioso. Não. Pecar é gostoso. Mas qual a minha recompensa que eu vou ter por pecar? Depois vamos entender no que consiste tal salário, ou seja, a natureza da morte. Nós só entendemos isso quando nós olhamos quantas pessoas vê a morte como um fim. Só que não é um fim, é o fim desta matéria, da carne, dessa carcaça. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que o corpo do homem veio do pó e ao pó ele vai tornar. Agora entenda uma coisa. A natureza da morte, que parece como um pagamento dessa sentença, para muitos é um horror. Mas você quer ter paz interior? Você quer viver a eternidade na onde? Você quer viver a eternidade na onde? Pecar é gostoso, mas te engana. Você está enganando a você mesmo. A frase o salário do pecado é a morte significa literalmente pago pelo pecado. Mas para entendê-lo corretamente é preciso considerar o contexto em que ela é citada. Qual que é o contexto? Ao lermos o capítulo 6 da Epístola aos Romanos, percebemos que Paulo faz uma pergunta central aos leitores. Essa pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A quem você obedece? Deus ou o pecado? Este versículo está em Romanos capítulo 6, versículo 15, do 15 ao 23. Entenda uma coisa, entenda isso. Quem é o teu Senhor? Deus ou o pecado? Entre o versículo 15 e 23, o apóstolo trata minuciosamente da explicação em servir a Deus ou ao pecado. Ninguém, absolutamente ninguém, pode servir dois senhores. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem, quer do pecado que conduz à morte ou da obediência que conduz à justiça. Entenda uma coisa, eu falei em forma resumida esses três requisitos que te agrada, mas te engana. Primeiro, comer. Segundo, orgulho. Terceiro, pecado. Se for olhar pela forma correta, seria o pecado primeiro. Mas eu coloquei o comer para te chamar a atenção, para você ver este vídeo até o final. Agora entenda uma coisa. O que você quer viver na sua vida? Você quer viver coisas que te agradam? Lembrando que tudo aquilo que te tira da zona de conforto é o que vai te levar a um lugar melhor. Tudo aquilo que te tira da zona de conforto vai te levar a um lugar melhor. Comer, muitas vezes tira da zona de conforto. Eu quero. Se você deixar, você vai perder peso, vai viver uma vida saudável. Orgulho, tira as amizades. Quando a pessoa tem orgulho, ela perde amigos, ela perde dinheiro, ela perde tempo, ela perde um monte de coisa por orgulho. Se fosse para me falar detalhadamente aqui, daria umas 3 horas de vídeo. O pecado, então, daria mais umas 4 horas. Agora entenda uma coisa, vou voltar lá no pecado. Aonde você quer passar a eternidade? No céu ou no inferno? Eu não estou pedindo para você ser religioso. Eu estou pedindo para você temer a Deus. Eu estou pedindo para você olhar para dentro de você e ver o que você tem feito. Somente aquilo que lhe agrada? Ou você está programando o teu futuro? Programar o futuro é saber aonde vai passar a eternidade. Fica aí essa dica. Bem resumida, mas eu creio que bem esclarecedor. Fica aí essa dica. Eu sou o pastor Claudemir Ventura.
Este é mais um vídeo. Eu quero agradecer você que tem se inscrito no meu canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe o joinha, ative o sininho e vamos junto aí glorificando a Deus. Entenda uma coisa, muitas coisas, aquilo que te agrada te engana. Entenda isso. Busque a sabedoria, busque o conhecimento. Entenda que você é mais do que vencedor. Eu desejo a você, tua casa e tua família, paz, bênção sem medida. Eu sou o pastor Claudemir. Até o próximo vídeo.